Começando o Fale Mais Sobre Isso, um programa para discutirmos todos os assuntos que têm a ver com o ser humano. Comportamento, sexualidade, política, sociedade, cultura, artes, direito, economia, saúde mental. E hoje vamos falar sobre família, que é um assunto importante para mim, para você, para todo mundo, para a humanidade. E quem está aqui hoje para nos ajudar a pensar sobre esse assunto? A Berenice de Biagi, que é terapeuta familiar em Uberlândia, não é isso, Berenice? Isso, já trabalho com terapia familiar em Uberlândia há 21 anos e é um tema que eu gosto muito. É um prazer estar aqui, Leonardo. E obrigado por ter vindo, né? Eu que agradeço. Ajudar. É preciso parar para pensar sobre família, Berenice? O que com você acha? certeza. Nós temos um vício, eu acho que hoje nessa correria, de não se dar conta do quanto que nós vivemos uma família e pensamos uma outra família. Então, no nosso imaginário social, nós temos uma família que não existe mais, a chamada família tradicional. Mas a família que a gente vive, ela tem outras configurações, novos arranjos e que a gente tem dificuldade de se dar conta disso, desse impasse que a gente vive, preso no passado, uma família que a gente já teve e essa família que está aí já com visibilidade social a partir dos institutos de pesquisa, né, e todos os aparatos jurídicos também, que já dá respaldo para essa nova família. Quando você fala em um imaginário social do passado e hoje, né, outra ideia, por exemplo, a moda, vamos pegar como referencial para a pessoa entender o que nós estamos falando. Existe a moda do passado, né, e com o desenvolvimento, o passar do tempo, a evolução das ideias, é desenvolvida uma nova moda. Isso também em relação a usos e costumes, isso também em relação a uma série de assuntos, até mesmo o vocabulário muda. E configuração familiar também muda. Isso, nós já passamos por várias transformações sociais e por conta dessas mudanças, da mulher sair do mundo privado e ir para o mundo público, veio com isso várias mudanças dessa mulher e do homem, né, no campo do trabalho. E por conta disso, todas as coisas que aconteceram depois disso, nós ainda não tivemos um tempo, talvez, de parar e pensar o que está acontecendo com as relações hoje, do homem, da mulher, das relações homoafetivas e para onde que a gente vai. Inclusive as relações homoafetivas, né? É preciso trazer essa questão também para o debate, né? Com certeza. Porque é uma nova possibilidade de constituição familiar. Nova no sentido porque sempre existiu, mas o espaço, né, a liberdade, a permissão social, o reconhecimento, né, exatamente, finalmente a conquista, a visibilidade social a partir da questão econômica, da tolerância. Então, finalmente, né, a conquista do respeito. Isso. Então, assim, nós temos ainda muito que trabalhar diante do que aí nós temos ainda, por exemplo, agora que nós temos novelas e filmes que retrata os embates, a vivência de uma relação afetiva. Mas temos muito ainda que trabalhar, talvez, nossos preconceitos para poder entender que qualquer relação ela vai ter suas peculiaridades e uma relação afetiva, a gente só olha para ela com preconceito, né? Mas o que passa entre duas pessoas é o que passa com qualquer outra pessoa, que não é porque ela é do mesmo sexo que seria diferente. Sim. Agora, quando você diz que as configurações familiares estão mudando, em que exatamente para o nosso telespectador entender? Então, Berenice? Uma visibilidade social clara que a gente tem dessas configurações é, por exemplo, quando o Instituto do IBGE ele demonstra as configurações da família, então a gente encontra, por exemplo, um número muito já bem diminuindo da família papai, mamãe e filhinho. É um número grande de pai com os filhos, um número grande de mãe com os filhos. Então, peraí, só para dar um referencial. O que era o tradicional era papai, a mamãe, filhinho, o homem e a mulher, e um filho, 2 filhos. Isso. Na verdade, 10 filhos. 10 filhos, no passado, né? Mas esse é o referencial de tradicional. Isso. Mas hoje a gente já começa a ter... Isso. E também, principalmente, que era uma família que a configuração era marcada pelo parentesco e consanguinidade. Hoje, legitimar um grupo familiar não necessariamente
passa por essa questão de parentesco e consanguinidade, mas um grupo de pessoas que vivem juntos. Então, seria o chamado família, pessoas que coabitam a mesma residência, que vivem juntos. Porque antes, nessa tradicionalidade, família pressupunha filhos daquele casal. Isso. Né? Agora, pessoas que se encontram, pessoas que se unem. Famílias recasadas. Então, hoje a gente fala assim, é uma família que pode ter os meus filhos, os seus filhos e os nossos filhos. Então, é muita novidade ainda para a gente conjugar. Né? Ou se não, sozinho, né? O pai e os meninos. Pai com os ou filhos, a mãe e os meninos. Isso. Então, quando a gente tem essa abertura, essa oportunidade de diálogo, é muito interessante, porque a gente não tem no espaço social discussões abertas sobre o que será que está acontecendo na relação que um homem tem que cumprir funções parentais que diz respeito à questão da maternagem e da paternagem. A mulher, por sua vez, quando ela está com os filhos sozinha, a quem ela recorre, quando ela também tem que cumprir as mesmas funções parentais quanto a maternagem e a paternagem? Seria recorrendo a alguma outra pessoa que mora da família, distante? E a gente tem trabalhado o seguinte, Leonardo, por exemplo, quando uma mãe é sozinha e tem um filho, e o filho está com dificuldade, limite, às vezes eu trabalho com essa mãe quando ela não tem nenhum membro da família na cidade, às vezes a gente localiza na comunidade um técnico, se ele gosta de futebol, por exemplo. Quem que é o técnico do futebol? A mãe vai conhecer esse técnico, conversar com ele, vai colocar ele nessa escolinha e a partir dessa relação que ele tem com o técnico de futebol, ele pode desenvolver uma relação em que possa substituir essa função parental, que é um cara que vai exigir dele nota na escola, responder a mãe não pode, assiduidade na escola, e aí essa função, aí fecha, daí a gente deixa do que a gente chama, que a escola fala tanto, que é um menino problema. Então, a nossa estrutura social pode apresentar recursos sociais para que a gente complemente o que hoje na família talvez está precisando. Né, Isso é muito importante, eu acho muito legal você falar, porque o primeiro bloco está encerrando, a gente vai para o segundo bloco, mas fica a ideia de que a relação de uma mãe sozinha com o filho igual você disse, professores, técnicos, né, líderes religiosos, enfim, existem recursos que a sociedade oferece para que aquela criança encontre em alguém, não um pai, mas alguém exercendo uma função parental de também orientação e assim a gente encaminha para uma sociedade mais equilibrada. Mas a gente volta a falar mais sobre isso no segundo bloco, pode ser? Ótimo. Então voltamos já discutindo família ontem e hoje.